Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia e dos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja e oriente para falarmos sobre o tema proposto para esta noite. O tema escolhido, a vontade. Os irmãos que chegam à nossa ordem têm o desejo de encontrar meios para ser feliz, fortalecer a mente, desenvolver a espiritualidade, obter uma vida mais saudável nos níveis físicos, emocional, mental e espiritual, e adquirir conhecimentos esotéricos, e ainda o interesse pela magia, pelos símbolos e pelos mitos. Alguns buscam respostas de pessoas que deram exemplos de esoteristas. Um avô, um parente, os pais, os vizinhos, amigos, que após passarem para o outro plano, deixaram livros, revistas, material sobre a nossa ordem. Essas pessoas que deram exemplo de esoteristas cumpriram o papel de proteger a si próprio, a família, a casa, os vizinhos, o bairro e assim por diante. Com a falta deles, buscam encontrar essa proteção novamente. Mas para isso, é preciso que o ser humano se manifeste através de 3 forças ou modalidades. Essas forças são, no mundo físico, o que podemos chamar o equilíbrio, a atividade e a inércia. Tanto na natureza como no ser humano, existem essas 3 forças. Algumas vezes predomina a inércia, então nos tornamos preguiçosos, inativos, achamos-nos escravizados por certas ideias e nos sentimos pesados. Outras vezes prevalece a atividade e outras, enfim, este repousado equilíbrio das 2 forças. A característica de certos homens é a inatividade, a preguiça, a de outros, a atividade, o poder, a energia. Em outros encontramos a doçura, a calma, a nobreza, resultantes do equilíbrio entre a ação e a inação, a falta de ação. Tanto nos animais como nas plantas e nos homens encontramos as manifestações dessas diferentes forças. Para desenvolvermos esta atividade e colocarmos em ação, ao que damos o nome de vontade, passamos por fases, ou por 7 potências, que em conjunto são uma coisa só, a vontade do ser humano. Então, a primeira fase, a primeira potência, em latim, chama-se desiderium, ou seja, o desejo. A primeira fase, o mental, pensamos em algo, que é a capacidade de desejar as coisas exteriores ao ser humano. Pode ser sentimentos, saudade, sentir falta de algo. A segunda potência, o apetitus, é outra forma de desejo, é uma segunda fase, onde vamos elaborar os primeiros planos. A capacidade de apropriar-se das coisas desejadas. O desejo, a cobiça, pode ser material, pode ser espiritual, qualquer outra forma. A terceira potência é a concupiscência. Aí é um desejo desmedido.
É a potência de dar-lhes uma forma de fazê-los reais, forte desejo, um desejo desmedido, pode ser também por bens materiais e ou sexuais. A quarta potência é o pássio, ou a paixão, a potência de receber em si as inclinações sem decidir-se por nenhuma, ou estado de paixão. Então, não se sabe para que lado vamos nos dirigir. A quinta potência é o libertas, é a escolha que liberta, a potência de se resolver a favor ou contra alguma coisa, ou onde chegamos à liberdade. A sexta potência é o elécio, é eleger, escolher. Depois de ver os pós e os contras, né? A potência de escolher ou de resolução realmente adotada, aquilo que nós vamos decidir querer como vontade, lutar como vontade. E a sétima potência, o voluntas, que é realmente a vontade, é colocar tudo isso em ação. A potência de dar ao objeto escolhido uma existência. A última potência contém todas as outras, das quais é a soma. A ação é tudo. Sem ela, as descobertas científicas e as diferentes obras teriam permanecido nos planos mentais e não teríamos concretizado para o progresso da espécie. Para agir, deve-se, em primeiro lugar, tomar uma decisão e depois executá-la. Decidimos depois de uma deliberação interior, em que todos os argumentos, os pós e os contras, são apreciados. Apesar da energia que a pessoa possa possuir e lhe quase impossível adquirir imediatamente todas as qualidades que dão o poder magnético a um grau elevado, convém a todos, para adquiri-las, se é que já não as possui mais ou menos, uma certa experiência, é preciso exercício, é preciso prática e até adestramento. Se a pessoa olha em redor de si para ver como se portaram aqueles que chegaram a ter a posse da fortuna ou que adquiriram uma alta posição, reconhece quase sempre que trabalharam com uma atividade infatigável, que seguiram com a maior perseverança, ao cabo de um tempo talvez muito longo, o caminho que traçaram para si, sem dele se afastar, que quiseram, com energia, chegar ao fim que intentaram atingir. O ponto de partida de todo o êxito, de toda a fortuna, está na direção que se pode dar às correntes de pensamento, pois este é um começo de atividade, um ato em sua origem. Convém, então, ter presente na memória que o pensamento, ainda que invisível, existe sob uma forma real, material, durável, que constitui o agente mais poderoso que a alma tem à sua disposição para chegar aos seus fins, que é a força da natureza mais sutis e poderosas, que por meio delas, consciente ou inconscientemente, agimos sempre sobre nós e sobre os outros, como os outros, por sua vez, agem constantemente sobre si e sobre nós. Quando o pensamento se apresenta a miúdo no campo da consciência, impondo-se por si mesmo ou sendo imposto por nós, conserva e às vezes mesmo aumenta consideravelmente o que se pode chamar o nosso capital de forças mentais, o qual, se for exclusivamente composto de pensamentos nobres e elevados, forma e desenvolve poderosamente a nossa personalidade magnética. Saiba-se bem
que os pensamentos de bondade, benevolência, alegria, esperança, coragem e confiança em si possuem uma poderosa força organizadora que assegura a nossa saúde física, atrai-nos as boas coisas e prepara a nossa felicidade. Ao passo que a malvadeza, o ódio, a malevolência, a desconfiança, o desânimo, a tristeza e o desespero constituem forças destruidoras que arruinam a nossa saúde física, nos fazem detestar os que nos cercam e ser por eles detestados, afastando as boas coisas, atraindo-nos às más e cavando a nossa infelicidade. Os que são bons, benevolentes, perseverantes, alegres, corajosos e cheios de esperanças, são atrativos e possuem já a personalidade magnética a um certo grau. Em todos os casos, têm naturalmente quase todas as qualidades requeridas para desenvolvê-las rapidamente a um grau muito elevado. O que são maus devem fazer-se melhores. Os desesperados, que não chegaram a adquirir nada, devem compreender que este resultado é devido à sua influência, à sua inércia, à sua ignorância, e que devem aprender para fazer melhor. Para estes últimos, a tarefa será mais longa, mais difícil que para os primeiros, pois são menos avançados no caminho da vida, menos evoluídos, porém, que tratem de bem compreender que podem mudar o seu caráter, tornar-se melhor, mais simpáticos, mais espertos, que então a felicidade que lhes fugia obstinadamente virá a eles, tanto mais depressa quanto mais fizerem para possuí-la. Abreviarão assim o caminho que os deve conduzir ao fim almejado, passando por uma via estreita, porém mais firme e segura. E assim ganharão um tempo precioso, pois tudo domina a sabedoria do provérbio inglês que diz que o tempo é dinheiro. Que saibam bem que a saúde física e moral, a força, a influência pessoal, a felicidade, não são presentes do céu, que não as recebemos como dádivas, mas sim pelo mérito, ou melhor dizer, que adquirimos porque elas estão por toda a parte, na natureza, e cada um pode tomá-las. A felicidade é um dos sinais mais aparentes de uma individualidade forte, mais evolucionada, mais desenvolvida, mais perfeita, enquanto a infelicidade é indício de uma individualidade fraca e atrasada. Chegamos a repelir os maus. Chegamos a repelir os maus pensamentos que nos deprimem e a substituí-los por outros bons, portadores de esperança, confiança, coragem, e a dirigi-los para o fim que quisermos atingir pela nossa vontade. Em uns, a vontade é quase nula, em outros, age por movimentos irregulares e não atinge senão raramente o fim que se persegue. Todavia, pode desenvolver-se nos primeiros e regularizar-se no segundo. Os princípios do magnetismo pessoal podem ser compreendidos nesta fórmula que o Marquês de Puigseguir deu, falando do magnetismo físico aplicado à arte de curar, cuja fórmula é a seguinte: vontade ativa para o bem, crença firme em seu poder, confiança inteira ao empregá-lo. E ele resumia nestas palavras: crer e querer.
que se resume em uma só: querer. E como disseram e repetiram, querer é poder. O que se quer com perseverança se faz, pois toda a vontade confirma-se por atos. Em certas circunstâncias, pela vontade, chega-se a afastar a morte. É absolutamente evidente que os velhos, cuja última hora soou, podem esperar a chegada de um filho que se havia afastado. E depois de terem dado a este último o beijo, e lhe havido dito o último desejo, o último adeus, e feito a última recomendação, morrem tranquilamente. Logo, desenvolver a energia da vontade é tudo o que, com maior empenho, devemos procurar, pois de futuro é a medida para chegarmos à posse desse desenvolvimento. As qualidades indispensáveis ao êxito virão a nós por si mesmas. Repito, a maior parte dos indivíduos podem chegar a esse estado com mais ou menos facilidade, e não há dificuldades reais, senão para certos doentes e para os preguiçosos, que esperam sempre que o frango lhe venha cair já assado no prato. Mas, sendo tudo difícil para alguns, a tarefa não é completamente impossível para ninguém. Chegamos a desenvolver as forças psíquicas e particularmente a vontade, como desenvolvemos as forças físicas. Para isso, há uma ginástica do espírito, de esportes psíquicos que podem ser praticados à maneira dos que conhecemos. Podemos praticar um só deles, de aspirarmos a uma só coisa e tornar-nos nele e por ele uma espécie de campeão que chega sempre ao êxito. Podemos também cultivar todos ao mesmo tempo, o que é mais fácil ainda, e propor-nos assim, no estado requerido, para atrairmos todas as boas coisas e repelirmos as más, sem nada fazermos de especial para isso. Não há limite ao desenvolvimento da potência magnética. Aquele que durante 50 ou 60 anos perseveraram no desenvolvimento de um poder qualquer, chegaria a praticar prodígios, a operar milagres. Se a tarefa é difícil para aqueles que não vivem senão de ódio, ou que não estão constantemente importunados por pensamentos de que não se podem ver livres, pois não fazem nada de útil para isso, é relativamente fácil para o maior número dentre nós. Disponham-se a meter mão nela corajosamente, e nenhum só, mesmo aqueles que se julgam mais incapazes de todos, perderá completamente o seu tempo. Desde que a personalidade magnética comece a desenvolver-se, ao cabo de algumas semanas, para os mais favorecidos, de alguns meses para os que são menos, prova-se, em um grau mais ou menos elevado, um sentimento de amor próprio, de dignidade consciente, de confiança em si mesmo, que fazem com que o temor ou a apreensão que tinham cesse, ou ao menos diminua em uma certa medida. A esperança aumenta se o indivíduo já possui uma parcela ou comece a nascer, se de tudo não conhecia. Perseverando corajosamente nessa via de desenvolvimento, verificamos que todas as qualidades precedentes aumentam e se manifestam outras que não se possuíam. Como o físico e o moral são sempre mais ou menos solidários, à medida que essas
interior, essas modificações interiores se produzem, observa-se uma modificação correspondente ao nosso ser exterior. O nosso físico modifica-se de modo apreciável para todos. Nosso andar torna-se mais gracioso, mais firme, mais nobre. O nosso olhar mais poderoso, abrandando e fazendo-se agradável a todos. Assim sabemos melhor impor-nos e tornar-nos mais simpáticos, mais agradáveis à nossa presença. Os nossos conselhos serão atendidos e, por conseguinte, seremos mais desejados e procurados do que o éramos antes. Sinal é este da influência pessoal que começa a desenvolver-se e nada mais exige que aumente. É a vida mental que sai da infância para chegar à adolescência, tornando-nos de mais a mais conscientes desse desenvolvimento. Compreendemos melhor as grandes verdades e começamos a sentir que fazemos a conquista das nossas faculdades, que nosso destino nos pertence e que podemos dirigi-lo para o fim que nossa liberdade moral nos permite escolher. Continuando a educar-nos metodicamente nesses exercícios, entraremos na posse de nosso espírito e de nosso corpo, e todas as nossas faculdades tenderão a servir ao cumprimento dos nossos desejos. O poder que ganhamos sobre nós faz cada vez mais sentir-se sobre o meio que nos cerca, de tal modo que, mesmo sem o querer diretamente, dirigimos os outros e compreendemos muito bem que somos tanto mais aptos a dirigi-los, quanto mais hábeis formamos no governo de nós mesmos. Tomamos por princípio não fazer nunca a outro o que não desejam que façam a si. É necessário ter na ideia o ânimo, nitidamente, que fará todo o possível para desembaraçar-se dos seus maus hábitos e substituí-los pelos bons. Tomada essa resolução, 20 ou 25 minutos de exercícios metodicamente praticado todos os dias podem ser suficientes para o maior número entre nós, sobretudo no princípio. Mas qualquer que sejam os resultados obtidos, seriam certamente maiores se pudéssemos consagrar mais tempo. Os exercícios mais insignificantes e que parecem os mais estranhos ao resultado que se deseja obter, levam seguramente a este pela educação e desenvolvimento da vontade. No ritual de alta magia, Eliphas Levi nos dá um exemplo. Um camponês que se levantasse todas as manhãs e que fosse longe de sua casa colher todos os dias um raminho da mesma erva antes do nascer do sol, poderia, por meio desta mesma erva, operar grande número de prodígios. Esta erva fora o sinal da sua vontade e tornara-se, por meio da sua vontade, tudo o que ele quisera que se fizesse no interesse dos seus desejos. Esse é um dos exercícios de vontade. Vou citar para vocês mais 5 tipos de exercícios de vontade. O primeiro, quem não tem necessidade de controlar um pouco suas associações de pensamento e ser capaz de concentrar a sua atenção num só objeto? Então, durante 5 minutos por dia, refletir ou pensar em um objeto o mais simples possível e criarmos laços entre tudo o que podemos pensar em relação a eles. Esses objetos podem ser uma agulha, um lápis, um copo, o mais simples possível, o com menos detalhes possível. Um segundo exercício. Quanta força se perde, quantos ressentimentos são criados quando uma pessoa não realiza o que foi dito ou o que foi prometido. Então, um dos exercícios é
Você tem que inventar ou escolher uma ação a ser cumprida em determinada hora. Um exemplo são coisas bem bobas. Trocar o livro da prateleira de um lado para outro às 10h03 do dia. Então, isso é uma atividade imbecil mesmo, mas ela é de grande valia para o exercício da vontade. Porque fazer às 10h03 todos os dias o mesmo ato é muito difícil. Se você não consegue, vai tentando. Você fez às 10h10, 10h30, amanhã você tenta de novo e assim. Esses exercícios duram 15, 20, 30 dias, até mais. Então, aqui seria abrir uma porta, né, às 8h20, 2, coisas assim, bem esdrúxulo mesmo. O terceiro, quantas vezes a perda da calma nos leva a fazer ou a dizer algo que depois lamentamos ter feito ou dito? Então, aqui seria o controle dos nossos sentimentos. Nem ser alegre demais por qualquer ato e nem ficar triste demais por alguma coisa que aconteça. Então, é dominar as nossas emoções exageradas. Não elogiar demais uma pessoa, porque ela poderá te contradizer em um outro período. Então, nem simpatia, nem antipatia. A gente tem que ter aquele equilíbrio dentro desse controle emocional. Um quarto exercício. Quantas pessoas, sabendo observar o lado positivo dos seres ou das situações, levar tranquilidade? Então, é a positividade. Tudo de um ato negativo, de tudo mal que há, achar um grãozinho de bom, alguma coisa de bem nisso. Então, todo ato negativo, se a gente conseguir olhar com um outro olhar, com outros olhos, você vai encontrar algo positivo. Mesmo na pandemia, que é uma coisa ruim, a gente aprendeu muita coisa com isso. Então, procurar essa positividade em tudo o que acontece. E o quinto seria ser livre de preconceitos, né? Então, você ser mais flexível. Mesmo que você não concorde com aquilo que as pessoas estão falando, tente entender o lado dele, tente entender a posição dele. Esses são exercícios de vontade. Todas essas figuras, todos esses atos análogos, as figuras, todas essas disposições, não são senão instrumentos de educação da vontade, cujos os hábitos fixam e determinam. Servem, além disso, para reunir em um só corpo de ação todos os poderes anímicos e para aumentar a força criadora da imaginação. É a ginástica do pensamento que se exerce na realização. O efeito dessas práticas é tão infalível como a natureza, quando feita com uma confiança absoluta e uma perseverança inquebrantável. Esses exercícios podem parecer ridículos, difíceis de executar, mas são eles que irão nos desenvolver, nos dar a felicidade que tanto almejamos. Ao cabo de algum tempo, breves, a fadiga do princípio desaparece e os exercícios que pareciam ridículos e tediosos fazem-se com satisfação, pois compreende-se que eles servem poderosamente para a conquista do domínio de si mesmo. Um excelente hábito é tomar no princípio, para desenvolver a energia da vontade, é tomar uma firme resolução de consagrar-se pela manhã e à noite, no leito antes de se deitar, e ao deixar o leito pela manhã, 10 ou 12 minutos na prática de um exercício qualquer. Não faltar nunca a essa resolução, quaisquer que sejam os acontecimentos que nos possam sobrevir. Então, meus irmãos, querer é poder, com a condição, porém, de não querer o que é impossível e saber fazer uso da vontade. Esse é o caminho, o segredo, a fórmula oculta
para a felicidade, a saúde e o bem-estar físico, moral, emocional e espiritualmente. Muito obrigada, uma boa noite a todos.